Olá, olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fracasso do ato de defesa da democracia feita pelo governo Lula. Mas antes disso, feliz 2025, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal e não se esquece de participar da campanha do engajamento. Então se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, indica para os amigos o canal e os vídeos que você gosta. Isso tudo ajuda demais a manter e melhorar o engajamento do canal. Se você puder, também chega junto na campanha de financiamento coletivo, seja por Apoia-se, e semana que vem a gente está lançando novas categorias de recompensa, seja pelo Pix, que você pode ajudar mandando qualquer valor na hora que você quiser. E também tem o Clube de Membros, que tem uma série de benefícios para você participar. O QR Code do Apoia-se, do Pix, está aparecendo aqui na tela. Isso ajuda demais a manter, financiar e melhorar o canal. Chega junto, vamos embora pro vídeo. Bem, pessoal, ontem, dia 8 de janeiro, foi feito um ato em defesa da democracia pelo governo Lula para rememorar os ataques lamentáveis feitos pelos golpistas bolsonaristas que acampavam na frente do quartel, com respaldo das Forças Armadas, com respaldo de setores da burguesia, com respaldo das polícias, as instituições, a democracia brasileira, e que houve todo aquele quebra-quebra, houve toda aquela destruição, tudo aquilo que a gente já sabe, inclusive com um plano de fundo que a gente descobriu mais recentemente, de um plano golpista arquitetado por Bolsonaro e por diversos setores das Forças Armadas para assassinar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes e efetivar um golpe no país. Isso tudo terminou não acontecendo, esse plano terminou não acontecendo, Lula foi empossado, em seguida, no dia 8 de janeiro de 2023, houve aquele atentado, aquela explosão de violência bolsonarista golpista nas instituições brasileiras, nos prédios públicos, e que a gente se lembra muito bem, e foi uma tentativa de rememorar e de produzir uma memória sobre esse fato que o governo tentou fazer esse evento, esse ato em memória em defesa da democracia, com a inauguração de diversas artes que tinham sido quebradas e diversos pontos que foram marcantes ali naquele processo de destruição bolsonarista nas instituições. Contudo, esse ato foi um fracasso retumbante. Fracasso esse que se expressa em diversos momentos, seja pela baixa adesão das pessoas, né? Muitos petistas daqueles gados vermelhos, como eu gosto de chamar, né? Do gado vermelho. Tá dizendo, mas muita gente não foi porque as pessoas estavam trabalhando. Vagabunda web comunista, as pessoas estavam trabalhando, etc. Então não foram. Mas foi muito pouca pessoa, foi muito pouca gente, foi um fracasso. Teve gente, inclusive, que foi barrada, censurada, porque estava com a bandeira da Palestina, né? Então é amante da democracia, mas não muito, né? Mas não tanta democracia assim, a ponto de levar uma bandeira da Palestina. Então a pessoa foi barrada, não pôde entrar com a bandeira da Palestina, não podia entrar com cartaz. Enfim, a gente não sabe exatamente o motivo, mas a gente imagina quais sejam. Lula também deu uma sequência de declarações lamentáveis, fez declaração dizendo que José Múcio e as Forças Armadas são bastiões da democracia, que defenderam a democracia contra os golpistas e que sem eles a democracia brasileira teria caído. Logo José Múcio, logo as Forças Armadas defenderam a democracia, pelo amor de Deus. José Múcio que fez repetidas declarações defendendo o pessoal que acampou nos quartéis, defendendo a anistia. Enfim, é complicado, né? Esse terceiro mandato dele tem sido bastante problemático. Fez uma declaração também mentindo sobre a história. Mentindo sobre a história humana, sobre a história da humanidade. E o nome disso, quando as pessoas mentem sobre questões da história, que falam sobre determinados eventos, determinados fatos históricos, que tem algum consenso entre os pesquisadores da história, o nome disso é negacionismo científico, negação da realidade, negação dos fatos. E Lula vai falar que na Revolução Russa, na Revolução Cubana, não haviam operários, não haviam trabalhadores. Na verdade, haviam. Inclusive, chegando, como ele vai dizer, né, que não havia só na democracia burguesa que um operário pode chegar ao poder. Mentira, né? O próprio Stalin era de origem muito, muito, muito pobre e chegou ao poder. É uma mentira o que Lula falou, né? Fora isso, tem o que Breno Altman colocou, né? Há uma diferença entre uma pessoa ser proletária e chegar ao poder e a classe chegar ao poder, né? Então, um operário chegar ao poder não significa que a classe trabalhadora se empoderou junto. Claro que isso é importante, mas não empodera, não dá poder à classe. O fato de uma pessoa individualmente, que é proletária, chegar ao poder. Basta ler
ler um livro de história, já que Lula se orgulha de ler muito, né? Podia ler um livro aí sobre a Revolução Russa, né? Bom livro sobre a Revolução Russa para não estar falando mentiras sobre isso. E o pior, né? Uma mentira que tem um teor anticomunista. Anticomunismo esse que se volta, inclusive, contra o próprio PT. Por mais que o PT seja hoje tocando medidas neoliberais, seja um partido bastante cooptado pelo sistema, bastante cooptado pela direita, isso para ser muito assim, mas muito parcimonioso com o PT, bastante cooptado pela direita, né? Ainda assim, ele nunca vai ser, por mais que ele se esforce para agradar essa direita, ele nunca vai ser visto pela direita como direita, vai sempre ser visto como a esquerda, muitas vezes radical, comunista, como os bolsonaristas. Então ele faz uma declaração que se volta contra o próprio PT. É lamentável, é um erro absoluto, além da fala machista, completamente deplorável, dizendo que é um amante da democracia porque as mulheres são menos, as esposas são menos amadas que as amantes. Então, ele é um amante da democracia. Uma fala completamente machista, e etc. E que só não repercute mais entre as bolhas progressistas por um simples motivo, porque Lula é aquela pessoa que pode chutar cachorro na rua, matar gato, bater na cara de idosa, que ninguém vai se revoltar porque é Lula, né? Aquela coisa mitológica, que não importa o que ele faça, ele está autorizado a fazer qualquer coisa. Isso enfim, já está dado há muito tempo. O ato foi um fracasso, e aí, ao meu ver, por diversos pontos. E aí eu vou comentar um pouco das declarações também. O primeiro ponto é que o PT insiste nessa retórica de defesa da democracia em abstrato. Lula até dá uma declaração que, ao meu ver, é acertada no conteúdo, porém ela não acompanha os próprios direcionamentos políticos do governo, que é democracia concreta significa que o povo vai ter acesso à dignidade na sua vida, ou seja, acesso à alimentação, a emprego, à saúde, a transporte de qualidade, a qualidade de vida, a lazer, a cultura, a direitos fundamentais que sejam respeitados. Democracia, ela precisa ter concretude, ela precisa ter enraizamento nas pessoas, na vida concreta das pessoas. Ela precisa ser concreta para que as pessoas se sintam motivadas a defendê-la. A democracia em abstrato é o que o PT faz. Então você tem que defender a democracia, porque o fascismo vem aí, a extrema-direita vem aí, então precisamos nos unir. Que democracia que as pessoas nas favelas, nas comunidades, nas periferias do Brasil, a polícia entra e não existe Estado democrático de direito. Né? Tanto falar do Estado democrático de direito. Não existe Estado democrático de direito. Ou você acha que um policial na periferia, sei lá, no Rio de Janeiro, bate na porta sei lá, de uma mãe de família, diz assim, ó, senhora, eu estou aqui com mandato para fazer uma averiguação na sua casa para buscar um bandido que possivelmente pode ter passado por aqui e a gente quer ver se ele passou. Você acha que isso aconteceu? Que isso acontece? Ou a polícia entra atirando e depois pergunta. E aí nessa mata vários inocentes, como a gente vê notícias dia sim, dia também. Então não existe Estado democrático de direito. Não existe nem o sujeito de direito, por mais que seja uma abstração formal, mas essa abstração nem essa abstração existe nas periferias e nas favelas do Brasil. Existe para um grupo, para pessoas brancas, para pessoas que moram em determinados bairros. A democracia brasileira ela é geograficamente, racialmente determinada. E, portanto, a democracia brasileira só existe para uma parcela muito minoritária da população. Porque ela depende de um condicionante de raça, de classe, que são fundamentais para entender a luta de classes brasileira. Então, se você não dá a essa grande maioria que está fora, inclusive da democracia burguesa, inclusive do Estado democrático de direito, se você não dá a essas pessoas a concretude da inserção na democracia a partir de comida, direitos fundamentais respeitados, acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade, transporte, cultura, lazer, oportunidades. E veja, isso que eu estou falando não é uma revolução comunista, tá? Para não dizer, você está exigindo que Lula faça o quê? A revolução? Não, isso tudo que eu estou falando dá para ser feito dentro da democracia burguesa. Se você não faz isso, a democracia continua sendo uma abstração. As pessoas vão sair de casa por uma abstração, por mais bela que ela seja, aí você pode considerar linda. Por mais bela que ela seja, não sai. E por isso os atos fracassam. Na declaração que Lula deu de que a democracia começa pela comida, pelo emprego, pela saúde, pela educação, é certa, mas o governo dele vai em outra direção. O governo dele promove a austeridade, que limita os gastos na saúde, na educação, na produção de cultura, na produção de lazer, no investimento social, que daria justamente a possibilidade de engatilhar uma série de reformas e políticas públicas que produzam a inserção dessa massa excluída
vida da democracia, ainda que burguesa. Então você tem uma abstração de democracia que vai ser defendida por um grupo muito minoritário que fica clamando para que o resto da população venha defender algo que elas nem conhecem. Para essas pessoas, a democracia só aparece na obrigação de votar de 2 em 2 anos. E pum. E elas não levam muito a sério, porque aquelas eleições, no geral, não mudam substancialmente a vida das pessoas. Então, Jones dá um exemplo que, para todo recifense, é paradigmático. Todo recifense que já morou, principalmente em periferia, isso é paradigmático. Entra ano, sai ano, chove, alaga e as periferias vivem no caos do alagamento. Entra governo, sai governo e vivem no caos do alagamento. Então você tem uma abstração. E as pessoas, Marx já dizia, né? As pessoas lutam muito, a grande maioria das pessoas vão lutar por aquilo que mexe no seu estômago. As pessoas lutam pelo aquilo que garante a vida delas. E a democracia em abstrato não garante a vida delas, porque a abstração não garante, não põe comida na mesa de ninguém. Então esse é um primeiro ponto fundamental. O segundo ponto é que as declarações de Lula vão em contrapartida ao que ele coloca. E que de certa forma, cada uma é sintomática dessa abstração política que o PT se tornou. Um partido que visa ser o bastião, né, que se coloca hoje como bastião de defesa da democracia brasileira, mas essa democracia é uma abstração. No fundo, é um esvaziamento do conflito político. O PT promove um esvaziamento do conflito político. O PT na figura do governo, que há alguns minoritários setores do PT que inclusive criticam o governo e são chamados de web comunista, financiamento da Fundação Ford e Jorge Soros e toda aquela teoria da conspiração que o gado vermelho começou a entrar num delírio absurdo. Mas vamos por parte. Como você está falando que é amante da democracia e você barra uma pessoa de entrar com uma bandeira da Palestina? Assim, por quê? Ah, mas vai pegar mal para a direita. Meu amigo, veja, Adorno, ele reparou um fenômeno que o movimento negro nos Estados Unidos, mais radicalizado, já tinha reparado, portanto não é um mérito de Adorno, né? Mas que ele sintetiza num aforismo na Mínima Moralia, que é muito paradigmático, porque ele vai ver aquilo, vai observar, inclusive, do movimento negro, e vai trazer para essa reverberação para outros lugares, né? Então, você tinha uma parte do movimento negro mais radicalizada e tinha um movimento negro menos radicalizado, que tentava uma inserção mais mediada pelos mecanismos da institucionalidade burguesa nos Estados Unidos. Então você tinha, por exemplo, quando os negros começaram a chegar na universidade, eles tentavam se vestir mais ou menos parecido com os brancos, etc., se adaptar ao padrão de comportamento e esse tipo de coisa. E o que havia é que os brancos, entre aspas, em algumas universidades que eram mais abertas, aceitavam aquilo, mas quando era pelas costas, não aceitavam, e aí, com o passar do tempo, entrava todo aquele paradigma ultra-racista dos Estados Unidos e aquela violência contra o povo negro, enfim, toda aquela coisa lamentável da história dos Estados Unidos, né? Que é uma sequência de coisas lamentáveis, né? Diga-se de passagem. E Adorno percebe que é isso. Algumas imagens de exclusão social, por exemplo, o corpo negro é uma imagem da exclusão, né, social, que são produzidas por determinadas sociedades, como a sociedade racista, né, produz essa imagem da exclusão para manter aquele corpo sempre excluído. Não importa o que aquele corpo faça. Por mais que ele tente colocar uma máscara branca, como vai dizer Fanon, ele não vai ser reconhecido como igual. Isso se aplica de outra maneira, sobre outra perspectiva, sobre outra linguagem, sobre outro jeito, com a esquerda, ainda mais no Brasil. Por mais que o PT tente modular a sua fala, controlar a sua militância para não se expor como tão radical, para que a direita não se choque, não fique escandalizada, não produza escândalo, não reverbere na mídia, etc., nunca você vai ser aceito por esse sistema de capitalismo dependente. Porque você não é parte, entre aspas, desse sistema. Você é tolerado. Você é funcional para esse sistema em determinados momentos. E, portanto, você é tolerado na medida em que você capitula. E quanto mais você capitula, mais o sistema lhe exige que você recue, porque qualquer momento que você não recuar, você vai ser apontado como radical, como esquerdista. Pode ver que é isso. Então, o PT entrega reformas de cunho neoliberal, mesmo assim é acusado pela mídia de que essas reformas são insuficientes, porque ela quer mais. Ele entrega resultados econômicos a partir de uma perspectiva neoliberal, mas aquilo é insuficiente. Eles querem mais. Então, percebe, nunca, não vai ter fim. Então, você tira a bandeira da Palestina, beleza.
eles depois vão pedir para você tirar outra coisa. Você tira essa outra coisa, vai apontar outra coisa como elemento de radicalidade, de comunismo, de não sei o quê. E aí entra o discurso de Lula sobre a Revolução Russa, sobre a Revolução Cubana, etc. Veja, primeiro, da mentira, né? A gente já falou isso, né? Absurdo, lamentável que Lula, nessa idade, 79 anos, um senhor de idade, como a gente diz aqui em Pernambuco, depois de velho, deu para estar mentindo. Um discurso que alimenta o senso comum anticomunista, alimenta uma base, a crítica do governo, que já entrou nessa paranoia anticomunista, na qual o comunismo é apenas elemento estético para você performar radicalidade em bloco de carnaval, enquanto defende a austeridade no resto do ano, e dá munição a um senso comum que a extrema-direita se utiliza para atacar o próprio PT. Porque por mais que o PT esteja muito, mas muito, mas muito longe de algo, de um cheiro de comunismo, para a extrema-direita o PT é comunista. E, portanto, o discurso anticomunista é um discurso que no Brasil toca o antipetismo. E você alimentar esse senso comum é alimentar o discurso antipetista. Então, é uma falta de tino discursivo absoluto. E, então você está num evento que está contra o golpismo bolsonarista e da extrema-direita, fazendo um discurso que alimenta o golpismo bolsonarista da extrema-direita. E mais, você faz uma fala de que ama a democracia, que democracia é saúde, é educação, é comida, é emprego, é lazer, é cultura, é isso, é aquilo outro para o povo, e promove uma política de austeridade neoliberal que ataca direitos fundamentais. Inclusive, hoje, a deputada Samia Bonfim falou que famílias que têm crianças, pessoas com dois tipos de doença, uma que são decorrentes do Zika vírus, vão deixar de receber essa pensão por uma PL do governo. Como você num dia fala que democracia é direitos, é renda, é comida, é emprego, é dignidade, e no outro dia aprova uma PL que é contra isso, vai de encontro a isso. Então você está enfraquecendo a democracia. E quando você enfraquece a democracia, você diminui ainda mais a já pequena quantidade de pessoas dispostas a defender a democracia. E aí se pergunta, meu Deus, mas por que as pessoas no Brasil são tão tolerantes a acabar com a democracia? Talvez porque ela nunca existiu. Para boa parte da população brasileira, ela nunca existiu. Então, essa democracia que o governo enfraquece, por exemplo, pessoas que foram afetadas pelo Zika vírus, a maioria são pobres. Como você está fortalecendo a democracia desse jeito? Pelo contrário, você está enfraquecendo a democracia. E as pessoas que estavam distantes dessa democracia, desse Estado democrático de direito, tão amado por Lula, você está afastando ainda mais essas pessoas. Então você tem uma política de austeridade que faz isso, afasta ainda mais. Você tem um teto de aumento do salário mínimo que é perverso. Se esse teto valesse desde 2023, que foi o primeiro mandato de Lula, o salário mínimo hoje seria menos de R$ 1.000. Isso é dignidade? Essa proposta é uma dignidade humana? É uma esperteza técnica de Haddad? Não, é um afastamento, uma retirada de direitos da classe trabalhadora brasileira. E, portanto, é afastar ainda mais a classe trabalhadora do acesso aos elementos fundamentais para você participar de uma democracia, que é comida, renda, saúde, educação, porque o investimento social também está limitado por um teto de gasto, que é o arcabouço fiscal perverso. Que democracia é essa que você está apoiando? Qual? E aí, para completar a cereja do bolo, Lula fala que é um amante da democracia, porque as amantes são mais amadas que as esposas, numa fala completamente machista, que é lamentável, O campo progressista se cala porque se comporta como um gado vermelho. Lula é aquela pessoa que pode chutar cachorro na rua, matar gato, bater em idoso, em fila de lotérica, que nada acontece, ele tem autorização para fazer tudo. E sabe como é que se chama esse tipo de comportamento perante um político, um partido, ou seja lá quem diabo seja? Isso é tudo menos democrático. Pois a democracia, e veja, a democracia burguesa pressupõe a crítica. Já vai dizer Kant lá atrás. O espaço público pressupõe a disputa e a abertura crítica. Se você não é capaz de criticar alguém, das duas, uma. Ou você não é o... Isso, Kant, viu? Liberalismo. Se você não é capaz de criticar uma pessoa no espaço público só porque você gosta dela, meu amigo, você não está agindo com a razão. Você não está agindo racionalmente. E, portanto, você não é um ser emancipado para participar de um espaço democrático. Esse é o pressuposto básico do funcionamento do espaço público numa democracia burguesa. Eu não estou falando nada do que eu falei aqui chega nem perto de comunismo. Então, assim, o ato foi um fracasso como um todo pelas falas, pelo ato e pelo objetivo político que nasceram fracassados. De um governo que é incapaz de promover atos que toquem no conflito,
que politizem o conflito político, que produziu os ataques golpistas, inclusive que produziu um plano para assassinar o próprio Lula. Como o governo é incapaz de tocar e politizar o conflito, ao esvaziar o conflito, ele esvazia aquele elemento motivador que envolve as pessoas no debate público. Porque é o conflito que nos toca e que nos mobiliza politicamente. Porque o conflito diz de algo da realidade. Ao você abstrair o conflito e despolitizar o conflito para que ele seja só uma defesa de uma abstração, defesa essa que é tão abstrata que as próprias atitudes do governo, enquanto gestão pública e de política econômica, vão no sentido contrário à abstração que eles defendem, não vão motivar ninguém, não vão mexer ninguém, inclusive não disputa a memória sobre o 8 de janeiro de 2023. Um evento lamentável e que deveria ser ponta de lança da disputa da memória, da luta para não haver anistia a esses golpistas, para haver uma investigação rigorosa e uma punição rigorosa aos golpistas que fizeram os planos golpistas, Bolsonaro, Braga Neto e toda a companhia limitada, e também as pessoas, e investigar de onde veio o dinheiro para aqueles acampamentos e todo esse tipo de coisa. Não há essa disputa séria sendo feita. Não há porque o governo não disputa e não disputa nada. Não compra nenhuma briga. E é por isso que ele fracassa ao mobilizar. Porque mobilização é a mobilização do conflito e demanda uma politização. E tudo que o governo Lula não quer fazer é politizar e é disputar, ou seja, é entrar no conflito. Ele não quer conflito, ele corre do conflito, ele tem medo do conflito. E, portanto, um governo que se diz de esquerda num país periférico como o Brasil, que abre mão do conflito, é sim uma esquerda morta, porque ela é incapaz de resolver qualquer disputa, de politizar as massas, de mobilizar, ao ponto de que o resultado da mobilização de um evento que deveria ser tão importante foi um fracasso de público e de repercussão generalizada. É isso, pessoal. Feliz 2025 mais uma vez. Muito obrigado a quem está chegando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.